Quando eu nasci, que a parteira, né, que me pegou, me deu o primeiro tapa, eu não chorei. Flamengo, aí eles riam. Quer dizer, foi ali que eu me tornei Flamengo. Eu joguei por aquele clube com uma perna quebrada. Joguei 2 partidas com perdão de partida. Passei a encarar o Flamengo como também uma religião. Lá embaixo, no gramado, 11 jogadores são o alvo dos mais belos sentimentos disparados pela torcida. Aqui em cima, milhares de pessoas estampam em cada rosto e em cada voz as marcas de uma avassaladora paixão. A euforia alucinada corta o ar como setas carregadas de energia que atingem uma nação inteira. Mas ao invés de sangue, o coração rubro-negro verte emoção nas arquibancadas do Maracanã. Enquanto os jogadores lutam pela vitória lá embaixo, aqui em cima a arquibancada vira uma espécie de palco. A emoção vai desenhando novas expressões nas faces desses artistas anônimos. Não é apenas o jogo o causador desta maravilhosa transfiguração. Ela acontece por causa da força de uma paixão que já tem 100 anos de idade. A história dessa paixão nasceu do sonho de 4 estudantes da Praia do Flamengo. Em meio a muitas conversas sobre os destinos da República proclamadas 6 anos antes, aqueles jovens cariocas sonhavam com o dia em que, a bordo de sua própria embarcação, singrariam as águas da Baía de Guanabara. A baleeira Ferusa era a mais perfeita tradução do desejo daqueles rapazes. Foi com a Ferusa, uma velha embarcação castigada pelo tempo, que José Agostinho Pereira da Cunha, Nestor de Barros, Augusto da Silveira Lopes e Mário Espíndola fundaram num domingo, 17 de novembro de 1895, o Grupo de Regatas do Flamengo. Nesses 100 anos, o Flamengo colecionou lendas de paixão e raça que muitas vezes se confundem com a própria história. Uma das coisas que se aponta é que, no seu nascimento, o Flamengo esteve vinculado à manifestação, a uma manifestação de heroísmo, que foi o socorro que remadores do Flamengo prestaram a vítimas de um naufrágio e que a imprensa da época descreveu com grande ênfase por aí e atribuindo um caráter de uma jornada heróica àquele episódio. Uma história bem insólita, mas foi o que aconteceu. Aí acabaram se redimindo, perderam aquela imagem dos cafajestes da praia da Rua do Russell e se transformaram nos heróis, né? O Flamengo nasceu num tempo em que as regatas eram o esporte predileto de uma cidade que vivia à beira-mar. Os jovens remadores daquele Rio de Janeiro de final de século faziam da praia de Botafogo o centro de tudo. Verdadeiras multidões iam assistir às provas e transformavam as regatas no grande acontecimento da cidade. No mar, os clubes de regatas, principalmente de Santa Luzia, cada um levava uma barca da Cantareira com banda de música, era uma festa ali dentro daquele lugar. E a praia ficava cheia de gente, com a multidão toda ia ver. Podia-se atravessar a Praia do Flamengo tranquilamente com o barco, né? Naquela época ainda passavam cavalos, passeavam em frente ao clube. Já se passou muito tempo que Alberto Quadros e Pascoal Rapuano, 2 flamenguistas do mar, remaram pelas águas da tradição rubro-negra. Foi na década de 20 que eles escreveram seus capítulos na história do clube. Hoje, nas águas mansas da Lagoa Rodrigo de Freitas,
os dois senhores certamente enxergam no jovem Dirceu Marinho os melhores momentos do remo do Flamengo. Dirceu Marinho, o novo símbolo da raça, deu ao clube o único título neste ano do centenário. Eu tenho a mania de treinar, sempre treinar. Não é que uma questão de eu querer ser o símbolo da raça, mas é eu querer passar para as pessoas que tudo se consegue na base do treino, do trabalho, que nada vem do céu. É uma tradição, todo mundo que rema pelo Flamengo, sua camisa, quer fazer o melhor para vestir o manto sagrado, quer demonstrar raça. E nesse ano culminou com esse campeonato aí do centenário que a gente conquistou. O Flamengo não tem estado feliz nos outros esportes e eu acho que esse título chegou numa boa hora, principalmente no remo, que foi o esporte que fundou o clube. É uma boa coincidência, eu acho. O campeonato carioca conquistado neste ano foi mais um de uma longa série. Houve um tempo, porém, que os títulos andaram escassos. E eles só voltaram quando um baiano chamado Guilherme Augusto do Eirado Silva assumiu a direção do remo em 1962. E depois de 20 anos de intervalo, o Flamengo voltava a vencer, agora sob o comando do capitão Buque. O Flamengo realmente estava meio desprestigiado, 20 anos sem ganhar e começamos então a nossa, com competência, esforço e amor, conseguimos nesses 33 anos dar 30 títulos ao Flamengo e que coincidiu com o ano do centenário. Buque é um homem de muitas conquistas e muitas batalhas. Em 33 anos de clube, sempre superou as dificuldades com raça e dedicação. Buque é o exemplo perfeito de quem entregou por amor a vida ao Flamengo. Eu sou um torcedor do velho Mengo. Não sei se foi bom para mim, não. Talvez se eu tivesse mudado um pouco, não ganhado os 30 aqui, ganhasse 10 em um clube, 10 no outro e 10 aqui, eu hoje em dia podia ter uma situação melhor econômica e financeira. Em 1899, 4 anos depois da sua fundação, o grupo de regatas do Flamengo conseguia as primeiras vitórias nas águas da Enseada de Botafogo. Campeão no mar, o grupo virou um clube no começo do século XX para poder conquistar a terra. E foi com uma bola de futebol que o Flamengo conquistou um novo território. Foi um campeão de remo que trouxe o futebol para o Flamengo. Alberto Borghetti remava pelo clube e jogava no Fluminense. O tricolor carioca terminou o ano de 1911 como campeão de futebol. Mas o título não foi capaz de impedir uma briga entre 9 jogadores titulares e a diretoria do clube. Entre os dissidentes estava Alberto Borghetti, que convenceu seus companheiros a formar o primeiro time de futebol do Flamengo. Naquela época, já com o nome de Clube de Regatas, o Flamengo não tinha campo nem mesmo para o time treinar. Foi assim, com os jogadores se exercitando ao ar livre ali na Praia do Rússio, que nasceu a identificação do futebol flamenguista com o povo. Quando o pessoal vinha voltava da cidade, do trabalho, os jogadores do Flamengo, que eram amadores, que tinham também trabalhado, iam começar a treinar. Então, ele treinava na rua, todo mundo via. Então, isso talvez seja uma das explicações porque o Flamengo é popular. O primeiro jogo oficial do novo time alimentou as esperanças de um futuro vitorioso. No dia 3 de maio de 1912, em sua estreia no campeonato estadual, o Flamengo goleou o Sport Clube Mangueira por 16-2. O resultado é, até hoje, a maior goleada alcançada pelo clube. Um personagem daquela partida entrou para a história centenária do Flamengo. Gustavo de Carvalho foi o autor do primeiro gol do futebol flamenguista. As camisas de grandes quadrados vermelhos e pretos que vestiram os jogadores naqueles primeiros tempos foram abandonadas por causa do apelido que receberam do povo. Papagaio de vintém era a expressão que se usava na época para definir alguma coisa feia, de mau gosto.
A mudança de camisa deu sorte ao Flamengo. Com o novo uniforme, o Cobra Coral, o clube conquistou o bicampeonato carioca amador em 1914 e 15. O Flamengo só voltaria a vencer campeonatos na década de 20. Com a camisa de faixas horizontais rubro-negras, o clube ganhou os títulos de 20, 21, 25 e 27. Neste último já atuava um jogador mediano que entrou para a história como o mais importante técnico dos 100 anos do Flamengo. Eu era Flamengo, torcedor e doido pelo futebol. Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar. Eu te amo, Mengão! É um mistério essa paixão pelo Flamengo. É uma coisa quase inexplicável. Essa paixão chega a tal nível que o Flamengo talvez seja o único clube no Brasil, ou até do mundo, que fala em morrer. O hino dele é vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Foi sempre assim nos 100 anos de Flamengo. A misteriosa paixão que incendeia a alma dos torcedores nasceu certamente por causa dos grandes jogadores que fazem parte da história do clube. O Flamengo sempre foi um celeiro de craques e de ídolos. Um grupo de seletos jogadores é, até hoje, idolatrado pela nação rubro-negra. Zico, Dida, Zizinho, Biguá, Leônidas, Domingos da Guia, Fausto dos Santos, Píndaro de Carvalho e muitos outros são bem mais que simples nomes inscritos no altar de adoração do Flamengo. Todos eles são ídolos de verdade. Muitos dos jogadores do Flamengo se tornaram ídolos por causa da garra, do fino trato com a bola e também porque passaram pelas mãos do comandante Flávio Costa. Antes de ser técnico, Flávio havia jogado pelo Flamengo e foi campeão em 1927. A formação militar deu a Flávio Costa o sentido da autoridade. Por causa dele, Flávio não admitia interferências. 31 de agosto, era numa noite, 31 de agosto de 1934. Eu fui chamado para vir para tomar posse do cargo de treinador do Flamengo. Quando tudo estava resolvido, o presidente me chamou. Ele era um sujeito vaidoso, ele não podia. Disse, olha, senhor Flávio, eu quero lhe avisar que eu fui contra a sua indicação. De modo que quero lhe prevenir, não conte com o presidente do Flamengo para coisa nenhuma, que eu não quero saber que tem futebol no Flamengo. E eu disse a ele, presidente, eu não pedi para ser treinador do Flamengo. Eu não aceito ser treinador do Flamengo nessas condições. E me admiro que eu tenha sido chamado em casa para vir aqui ouvir uma grosseria deste quilate de sua parte. Boa noite, presidente. E virei as costas e saí. É lógico que saiu muita gente comigo, né? Tem muita gente que me pegaram, não, e acabaram me convencendo que eu tinha que aceitar que eu não precisava do Padilha para nada. No final da década de 30, Flávio Costa montou um dos mais fantásticos times da história do Flamengo. Um time que tinha na defesa o divino mestre Domingos da Guia e no ataque o diamante negro Leônidas da Silva. O diamante foi o primeiro craque das multidões. Ele era tão popular que em 1939 se dizia que o Brasil tinha apenas 3 ídolos: Getúlio Vargas, Orlando Silva e Leônidas. Já o que o divino mestre representou para o Flamengo e para o futebol brasileiro está numa pequena frase de Flávio Costa. Tive a felicidade de contar também com este insuperável jogador Domingos da Guia, que foi realmente um incentivo grande para o meu trabalho e um esteio
dentro de campo, né? Mas nem mesmo formando grandes times e vencendo seu primeiro título, Flávio Costa continuou como técnico do Flamengo. Em 1937, o clube importou o treinador húngaro Dori Krushner, o maior nome do futebol europeu. Flávio perdeu a patente e foi rebaixado a auxiliar técnico. O presidente Bastos Padilha, porém, continuou sua implacável perseguição e fez de Flávio Costa seu bode expiatório. Ele não tinha o time na mão, como o treinador tem que ter, compreende? De modo que as coisas não correram bem. Aí apareceu um culpado. Era o Flávio Costa. Se insinuava até que eu sabotava, fazia qualquer coisa assim e tal. O que nunca foi verdade, eu sempre fui de uma lealdade enorme. Nós jogamos com São Cristóvão, no campo do Fluminense, e perdemos de 4-0. O Padilha me responsabilizou. E eu saí do Flamengo. Flávio Rodrigues Costa destila histórias com seus 89 anos de idade. Ele é, talvez, o mais importante personagem do futebol brasileiro. Tudo o que Flávio viveu vai se transformar em livro de memórias. Um dos capítulos vai relembrar o ano de 1939, quando Flávio Costa voltou ao Flamengo depois de 2 anos de ausência. Em 1939 mudou o presidente, entrou o Gustavo de Carvalho e eu aí fiz contrato com o Flamengo. Em 39 nós fomos campeões. Já em 39? Em 39 fomos campeões, foi o primeiro campeonato profissional do Flamengo. Os dias de glória do futebol do Flamengo apenas começavam com o título de 39. Os jogadores campeões habitavam o coração da já imensa torcida. Parecia que todo o Rio de Janeiro era rubro-negro. O futuro de novas conquistas se tornou presente quando chegou à Gávea um menino vindo de Niterói. Eu não tinha meia direita no primeiro time. E eu gostei tanto do Zizinho que eu não tive coragem de botar ele no primeiro time. Porque eu estava disputando um campeonato muito duro, sabe? Muito equilibrado e muito duro. E eu tive medo de botar ele no time e o time perder qualquer coisa e ele se queimar. Ia me queimar mesmo, porque eu não tinha preparo para jogar, que eu não fazia preparação física, eu não fazia nada, a gente só jogava aos domingos, jogava pelada quando tinha tempo, dia de semana, que a gente trabalhava. Tomás Soares da Silva, o Zizinho, estreou na véspera do Natal de 39, num jogo contra o Independiente da Argentina. Foi o início de uma era que durou 11 anos, tempos que acenderam ainda mais a chama da paixão rubro-negra. Foi nesse período que o Clube de Regatas do Flamengo alcançou sua primeira grande façanha, o tricampeonato de 42, 43 e 44. A hora é essa, saudade, uma querido mar popular. Nosso Flamengo brilha em todo lugar, em qualquer jogo ele vai pra ganhar. A hora é essa, vamos saudar. Pode chover, pode o sol me queimar, eu vou pra ver a charanga domingo tocar. A senhora tem medo da charanga morrer? Eu tenho medo, eu não queria que ela morresse enquanto eu não morrer primeiro. Quero não. Vamos ver, né? É um caso de amor, é, dona Lama? Muito amor. Amor, paixão, tudo. As lágrimas de Dona Laura exprimem uma triste realidade. Hoje, a charanga do Jaime se resume a uma faixa estendida na arquibancada do Maracanã. Já vai longe o tempo em que a famosa charanga empurrava o time com suas músicas e empolgava a torcida com uma vibrante animação. A charanga era uma festa permanente nas arquibancadas.
Bandeiras, faixas, sirenes, buzinas e muita música. Com marchinhas e sempre tocando o hino do Flamengo, a charanga do Jaime espalhava seu alegre contágio em todos os jogos do time. Foi o baiano Jaime de Carvalho quem teve a ideia de colocar mais alegria na torcida. Para o jogo final do campeonato de 42 contra o Fluminense, Jaime resolveu inovar. Pintou a frase Avante Flamengo numa faixa e, junto com fanáticos flamenguistas, foi para o Estádio das Laranjeiras. Nascia, assim, a primeira torcida organizada do Brasil. Até 1976, quando morreu, Jaime de Carvalho esteve sempre à frente da sua charanga. A bandinha, formada por uma gente apaixonada em músicos amadores, animou os jogos e as grandes conquistas do Flamengo. Aquele grupo que empolgava as arquibancadas foi batizado de charanga por um ilustre flamenguista. Ari Barroso, porque ele implicava com os músicos, que os músicos não eram profissionais, né? Eles tocavam mais ou menos, faziam muito barulho, né? Então, depois de todos os jogos do Flamengo, aí o Ari procurava, dizer, ai, mas isso é uma loucura, eles não tocam nada, sabe como ele era muito, né? Ele entendia de música, né? Muito bem. Tanto ele fala, isso parece uma charanga, parece mais uma charanga. Eu não quer saber de uma coisa, Laura, vamos mudar esse nome. Vamos botar charanga do Flamengo. Aí surgiu a charanga do Flamengo, até hoje, né? Charanga do Flamengo. Inspirado pela charanga do Jaime, o Flamengo continuou nos gramados a produzir seus heróis. O de 42 foi um ex-jogador do Botafogo que andava esquecido em um timinho do subúrbio carioca. Por um dinheiro barato, Flávio Costa trouxe um grande Perácio para a Gávea. Ao longo do campeonato, o comandante tratou de colocar Perácio em forma outra vez. Enfrentando o presidente e os cartolas do clube, Flávio escalou o jogador em uma partida decisiva diante do Botafogo. Deus me ajudou e eu ganhei esse jogo de 4-0. E o Perácio fez 3 gols. Valido, Zizinho, Pirilo, Perácio e Vevé. Este ataque arrasador marcou 87 gols no campeonato que o Flamengo levantou em 42. No ano seguinte, o rubro-negro foi campeão mais uma vez. O futebol do Clube de Regatas do Flamengo se preparava para a primeira grande façanha de sua história. O tricampeonato conquistado em 44 se deve muito a um fabuloso grupo de jogadores, mas especialmente a um argentino que se apaixonou pelo Flamengo. Agustim Valido, 81 anos de idade e 60 de Brasil, guarda em sua casa no Rio de Janeiro as recordações do dia em que foi herói. As marcas mais evidentes dos tempos em que Valido vestiu o manto sagrado estão nas lembranças carregadas de emoção. Olha, momento inesquecível, que mais inesquecível que essa bendita camisa do tricampeonato. Quero um momento mais bendito do que esse? Queria botar uma camisa do Flamengo nesse aniversário, porque eu amo tanto o meu clube, que não há ninguém que possa imaginar o sentimento profundo que eu tenho no meu coração sobre meu querido Flamengo. Ganhe, perda, qualquer maneira. Para o jogo que decidiu o título de 44, o treinador Flávio Costa não tinha time para enfrentar o já poderoso Vasco da Gama. A partida foi uma demonstração de garra dos jogadores do Flamengo. Olha, é que a TV não pode se contar o que aconteceu na partida. Há coisas que não te posso contar. Mas Cicinho estava doente, mas gravemente doente. Pirilo estava terrivelmente. Bria, uma furunculose generalizada. E Valido, um ponta vagabundo que estava abandonado aí, e com um crioulo marcando ele. Você já havia parado de jogar? Já há 1 ano e 7 meses. Eu não queria jogar. Foi Flávio que queria que jogasse. Que Flávio só pensava em mim para ter um cabeceador lá. Que Flávio
Flávio era um camarada que tinha uma visão terrível. Ele era bruxo, ele adivinhava tudo. Ele me disse a mim o que ia acontecer e aconteceu. E foi de cabeça no final do jogo que Valido deu ao Flamengo o primeiro tricampeonato. Um gol que os vascaínos custaram a engolir. Você acha possível uma pessoa cabecear uma bola se apoiando em alguém? A bola cruzada? Se você fizer assim no ombro de um cara, você perdeu a bola. Eles pegando uma fotografia, o Valido caindo. Não é? A bola estava no gol. A bola estava na rede e o Valido se apoiando assim nas costas do Ademir. Foi a queda dele que ele segurou. Para não bater com a cara em cima, tem que botar a mão, né? Eu não sei que o Valido havia se apoiado. Mas ninguém pode dar uma cabeçada se apoiando na cabeça, no ombro de um cara. Se ele fizer assim, ele perde a bola. Esse troço botou na cabeça das pessoas aí. E isso, o Ari Barroso dizia assim, eu gostaria que tivesse sido assim. Ou com a mão, que é para fazer esse vascaíno sofrer. Ari Barroso. Eu queria ser um poeta para poder te explicar. Mas não consigo te dizer o sentimento de amor que a gente põe por esse clube. Mas o senhor conhece um verso? Quê? O senhor conhece um verso? Eu conheço o verso, mas é meio castelhano, né? Mas pode falar. Posso? Claro. Flamengo, se por querer-te tanto, queres que te queira mais. Te quero mais que a minha vida. Que mais queres? Queres mais? Gostou? A demonstração de fé de Agostinho Valido revela a religiosidade da nação rubro-negra e de seus milhões de fiéis. O Flamengo tem seguramente, ou até que se prove o contrário, a maior torcida do mundo. A última pesquisa do Ibope, publicada pelo Placar há 2 anos atrás, diz que o Flamengo tem cerca de 45 milhões de torcedores. Ou, desculpe, 25 milhões de torcedores. 25 milhões de torcedores é maior que a população da maioria dos países da América Latina e até da Europa. Tamanha quantidade de torcedores faz o Clube de Regatas do Flamengo se assemelhar a uma nação, um gigantesco país sem fronteiras, habitado por fervorosos aficionados. A fé rubro-negra transformou o Flamengo em uma religião que converteu muita gente. O Ari Barroso, ele era fluminense e frequentava o Fluminense. E um dia, num jogo do Fluminense, ele terminou o jogo, o Fluminense perdeu o jogo, e ele foi para a sede. Quando chegou na sede, ali naquele palácio feito pelos guindes, né? Estava o piano tocando, o pessoal dançando, tomando champanhe e tal. Ele começou a olhar aquilo e disse, eu não posso torcer para um time que perde e festeja. Não posso ser Fluminense, isso não é o meu time. Eu sei que é um time que quando perde quer morrer. E aí ele se tornou Flamengo. A religião Flamengo tem sua catedral na Gávea e seu altar de devoção no Maracanã. E esta igreja no bairro de Cosme Velho é um lugar seguro para se pedir proteção. Vem muitos torcedores, vêm com a camisa do Flamengo, todo dia 20, principalmente todo dia 28, e que a afluência é bem maior aqui na igreja. Vem muitos torcedores do Flamengo com a camisa e pede. Foi o padre Luiz Gonzaga de Campos Góes quem estabeleceu a ligação entre a igreja de São Judas Tadeu e o Flamengo. Transformado em santo padroeiro do clube, São Judas e o padre Góes ajudaram com muita devoção o Flamengo a conquistar importantes vitórias. A igreja permaneceu ainda mais unida ao rubro-negro quando Monsenhor Bessa sucedeu o padre Góes no comando da paróquia. Igualmente flamenguista, Monsenhor Bessa costumava rezar as missas com uma camisa do time debaixo da batina. O Monsenhor rezava debaixo da batina. Sempre que era procurado, ele sempre celebrava as missas e sempre com a camisa do Flamengo. A paixão pelo Flamengo deu origem a vários grupos de fanáticos flamenguistas. Um deles se reúne sob o nome de Boca Maldita, com direito a placa e mesa dentro da Gávea. A Boca existe desde 1984 e nasceu da mais tradicional seita rubro-negra. Os Dragões Negros fizeram da secular Confeitaria Colombo seu ponto de encontro.
Com mesa cativa desde 1942, os Dragões se reúnem até hoje para falar, é claro, sobre o Flamengo. De 4 meses vinha correndo aqui um rapaz empregado do clube chamado Vai na Bola. Ih, vão cortar a luz do Flamengo, a Lete te avisou. Aí nós nos concretizávamos, dávamos dinheiro, íamos pagar essa luz. E nós reacendíamos o Flamengo de 4 em 4 meses. Entre os famosos Dragões, frequentavam a mesa da Confeitaria Colombo o escritor José Lins do Rego e o compositor Ari Barroso. Esses dois notáveis flamenguistas colecionaram muitas histórias na roda rubro-negra da Colombo. A história do Bria, o Modesto Bria, que foi um grande jogador, nós sabíamos que ele, lá no Paraguai, pontificava como um grande centenário. Na época era centenário. Um garoto, 18 anos. Então, queríamos trazê-lo, ele queria vir. Mas precisava que eu fosse, vamos dizer, raptado, porque era escondido o negócio. Sequestro. Então, o que fizemos? Teve que alguém arranjar um avião para ir buscá-lo. O Ari Barroso era muito ligado ao Dr. Assis Chateaubriand, diretor, presidente do Diário Associados, tinha avião, um monomotor. Aí Ari conseguiu com ele que ele nos emprestasse para buscar o Bria. E o Ari chegou na mesa e disse, olha, já arranjei o avião, agora vocês escolham um, porque eu tenho medo de avião. Eu disse, não, então vai você mesmo. E ele foi e trouxe o Bria. E está aí até hoje. Ainda é funcionário do Flamengo até hoje. O dragão José Lins do Rego se tornou um apaixonado flamenguista por causa do futebol diabólico de Leônidas da Silva. Foi um grande amor que durou de 1938 até sua morte em 57. Até hoje, ainda tudo é Flamengo nas lembranças deixadas por Zé Lins do Rego. Nesta sala do Centro de Cultura de João Pessoa, na Paraíba, o rubro-negro domina o ambiente. A bandeira do Flamengo em cima da mesa permanece como símbolo de uma paixão. Num texto escrito nos anos 50, José Lins do Rego confessa que sofria como um pobre diabo quando ia assistir aos jogos do Flamengo. Na verdade, Zé Lins sofria também com as brincadeiras dos outros dragões negros. Um belo dia nós resolvemos fazer uma molecagem com ele. Bebia-se muito vinho naquela época, aqui na Colombo, né? Cerveja. Aí pegamos as garrafas, fomos botando assim na mesa. E ele dormindo. Aí nós saímos, fomos embora, ficamos lá embaixo esperando por ele. As famílias passavam, coitado, uma tristeza isso. Que decadência, um homem tão importante. Que decadência, fim de... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Quando você pergunta o time a alguém, diz, eu sou Flamengo doente, eu costumo dizer que o Flamengo doente é pleonasmo. Porque ele é doente pelo Flamengo. Se você não for doente pelo Flamengo, ele não pode ser Flamengo. Quer dizer, o Flamengo é um clube que vale a vida da pessoa, como valeu do presidente Gilberto Cardoso, que foi, na minha opinião, ele expressa, quer dizer, o Flamengo tem grandes nomes em todos os esportes, grandes figuras, mas nas figuras dos homens que fizeram o Flamengo, eu acho que o Gilberto Cardoso é a expressão máxima. Mais que presidente, Gilberto Cardoso foi um amante do Flamengo e seguiu à risca o refrão do hino composto por Lamartine Babo. Gilberto Cardoso foi eleito presidente do Clube de Regatas do Flamengo em 1951 e até morrer em 55, dedicou todos os seus dias ao clube. No final dos anos 40, início dos anos 50, o Flamengo em 1950 em futebol chegou a ser o 7º colocado. O Gilberto Cardoso assumiu, começou um trabalho profícuo, sem dinheiro, mas um trabalho árduo que culminou com o tricampeonato de 53, 54, 55. E ele morreu antes do Flamengo ser tricampeão. Ele morreu por causa de um jogo de basquete, aliás, um jogo de basquete que o Flamengo se sagrou campeão. Entre os esportes praticados no Flamengo, o basquete é um capítulo à parte.
uma verdadeira história de emoção e glória. Foi exatamente no ano em que Gilberto Cardoso assumiu a presidência do clube que o basquete rubro-negro começou uma assombrosa sequência de vitórias. Foi com o nome de Algodão que Zenide Azevedo entrou para a história do Flamengo. Algodão foi o único jogador do basquete rubro-negro a conquistar os 10 títulos consecutivos. Dificilmente um clube será decacampeão. E eu tenho a honra de dizer, e não é querer me enaltecer, né? Mas decacampeão é muita coisa, num esporte qualquer. E eu, por sorte, fui o único que disputei os 10 campeonatos. Porque todo ano havia mudança, né? Era jogador que saía e jogador que entrava, né? Então tem jogador que foi pentacampeão, tem jogador que foi tricampeão, tem jogador que foi decacampeão, que foi no meu caso, e outros que vieram depois e conseguiram o decacampeonato também. Eu tenho até uma história interessante que o Otto Nóbrega foi jogador nosso aqui e que era do Fluminense. O Fluminense era uma boa equipe, o Otto um bom jogador. Mas ele queria ser campeão. Então, para ser campeão, ele veio para o Flamengo. Aqueles tempos de vitórias foram alcançados muito por causa do comando de um homem que revolucionou o basquete brasileiro. Para mim, o Canela modificou o basquetebol. Porque nós jogamos, por exemplo, eu joguei no Flamengo seguidamente 6 para 7 anos. E eu vi a maioria das equipes que jogavam conosco era ainda um tipo de basquetebol mais acadêmico. Muito bloqueio, muito parado, arremesso limitado, não corria mais. E o Flamengo não, o Flamengo era pegar armado e sair empurrando todo mundo para a defesa. Eu acho que ali realmente ele soube aproveitar uma condição técnica do jogador em função da dinâmica do jogo dele. Todo o time dele jogava assim. Que inclusive tem uma coincidência. Nos anos que Canela não dirigiu a seleção, os placares eram mais baixos, as equipes não eram tão disciplinadas. Então tem aí uma coincidência, né, do dedo do Canela. A pontaria de Algodão e de Guguta continua infalível. A precisão desses arremessos foi responsável pela grande tragédia rubro-negra de 40 anos atrás. Gilberto Cardoso morreu de emoção depois da cesta mágica de Guguta na campanha do título de 55. Nesse dia, ele saiu da Gávea, foi do Flamengo conosco, ele estava acompanhando a gente e ficava sentado no banco. Tanto que no final do jogo ele desapareceu. Ele já estava passando mal. Isso quem me contou foi o Fará, que hoje é funcionário do clube, né? E aí ele, sentindo como médico não estava bem, pegou o carro e saiu, né? Só que na avenida, na Getúlio Vargas, ele parou o carro, sentindo mal, pegou um táxi e pediu, por favor, me leve para um hospital que eu não estou passando bem. Mas já chegou até morto já nessa. Eu acho que o destino dele seria morrer dentro de um campo, realmente. Vendo, talvez, uma vitória do Flamengo, né? Ele morreu duro, completamente. Ele não tinha dinheiro para fazer o enterro, o carro dele foi retomado, quer dizer, ele se abandonou, se entregou de corpo e alma ao Flamengo. Por isso, talvez seja considerado o símbolo do torcedor, do dirigente do Flamengo. Tanto que é o único dirigente que eu conheço aqui do Rio que tem uma estátua. A morte de Gilberto Cardoso paralisou o Rio de Janeiro. A última homenagem a um dos maiores presidentes do Flamengo foi prestada por Dom Helder Câmara, que ao lado do padre Góes, rezou a missa pelo dirigente campeão. Aí era natural, porque se eu vinha acompanhando o Mengo, né, desde criança, entrei para o seminário, fiz todo o curso, me ordenei sacerdote. Naturalmente, eu não podia deixar de prestar minhas homenagens àquele que foi uma das lembranças mais ricas, mais completas da minha vida de menino.
eu queria muito futebol, no seminário jogava futebol e, naturalmente, quem joga futebol tem que querer ver o Mengo. Gilberto Cardoso não pôde ver seu amado Flamengo se tornar pela segunda vez tricampeão carioca de futebol. A conquista só aconteceu por causa da qualidade dos jogadores que Cardoso contratou. Então ele chegou e revolucionou o futebol na época, com grandes contratações. Por exemplo, o Rubens, Dr. Rubens, trouxe lá de São Paulo, da Portuguesa Santista, Pavão. O Dida era garoto, veio como das escolinhas. No comando da campanha do Tri estava um treinador paraguaio com fama de durão. O Amarildo vocês conhecem. O Amarildo é um tremendo jogador. O Amarildo saiu praticamente do Flamengo e eu o chamava de Pusquinha, porque o Pusca era a sensação do mundo na época. Eu chamava de Pusquinha pelo futebol que o Amarildo praticava, realmente muito bom. E foi mandado embora pelo Freitas, não sei profundamente explicar, por causa de um cigarro. Quer dizer, um craque do nível, eu acho que o Amarildo foi propositadamente à frente dele e ele não aceitou mais. Não, o Freitas era exatamente. assim, né? Não gostava era de você. rígido nesse ponto. Fumar nunca. O caso contado pelo ex-jogador Dida define bem o temperamento de Fleitas Soliche. De personalidade forte, foi o feiticeiro da Gávea quem lançou no time titular o garoto vindo de Alagoas. Pelos muitos gols que marcou pelo Flamengo, Edivaldo Alves da Santa Rosa, o Dida, ganhou o apelido de um menino de ouro. Dida é o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, com 244 gols. 3 deles foram marcados na noite de 4 de abril de 56. Era o terceiro e último jogo contra o América na grande decisão carioca. A verdade é que foi um conjunto, foi um todo que deu. Eu fui o homem que Deus marcou para finalizar, para fazer, sei lá, no momento. Mas o grupo era muito bom, não foi o Dida de maneira alguma que Deus tivesse. Foi um grupo que era homogêneo e eu tive a felicidade de ter sorte no momento. Eu podia, em outros jogos, não perder tantos gols, poderia, mas naquele não, estava fadado a ser o autor dos gols. Tanto que a primeira partida eu não joguei, eu era reserva. Foi 1-0 gol de Evaristo, a segunda também não joguei, foi 5-1 América. Impressionante, o América era um bom time. E eu entrei na terceira, parece uma coisa que teria que ser, né? E foi 4-1 para o nosso time e Piracicaba fazia uns 4 gols. Eu passei 11 anos no Flamengo e nós tínhamos uma equipe que era chamado rolo compressor, né? Tínhamos grandes jogadores, que até hoje são lembrados. Nós tínhamos o Garcia, que era paraguaio, Tomires, Pavão, Jadir Deque Jordão, Joel Rubens, Índio, Benítez Esquerdinha. Benítez era outro paraguaio, era um timão. Mas aquela noite ninguém ganhava pra gente, o Gilberto Cardoso tinha falecido. Nós tínhamos que prestar essa homenagem para ele, nós fizemos tudo por causa dele. O doutor Gilberto Cardoso foi um dos grandes presidentes do Flamengo. Pavão e Dequinha, ao lado do doutor Rubens, foram alguns jogadores daquele Flamengo tricampeão que ficaram eternizados pela música de Wilson Batista, um flamenguista apaixonado. É o samba rubro-negro, aquele que ele diz, se o Mengo joga amanhã, eu vou para lá, vai haver mais um baile no Maracanã, e que ele fez num momento em que o Flamengo tinha um time extraordinário, foi tricampeão carioca em 53, 54, 55, era o time do Dida, que depois do Zico foi um dos maiores artilheiros do Flamengo. Então o Wilson Batista teve essa sensibilidade. Ao mesmo tempo que ele homenageia o clube da sua paixão, ele consegue um êxito comercial importante. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens, Dequinha e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Ninguém imaginaria que o Pavão pudesse ser eternizado numa canção popular, e está lá o Pavão numa das composições do Wilson Batista. Aliás, Pavão aparece em quase todas as músicas dedicadas ao Flamengo.
É, porque ele termina em ão, é um ditongo nasal de fácil rima, então e se encaixa com perfeição em qualquer composição, né? Eu próprio acabei fazendo composição em perfeição, em homenagem ao Pavão. Realmente, na minha veia, corre o sangue vermelho e preto. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Samba e Flamengo. Nunca um clube foi tão cantado em toda a história da música popular brasileira. Sem dúvida é o Flamengo que tem mais música, né? Eu tenho a impressão que o número passa tranquilamente de 50. Eu ontem vim da Gávea tão cansada, com a cabeça inchada, pois o Flamengo tornou a perder. Eu creio que isso decorre do apelo popular que o Flamengo tem, assim como outros clubes de massa, né, que se ligaram profundamente ao povo, como o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Internacional de Porto Alegre. Em todos os segmentos sociais, a maioria ou maior contingente de torcedores do Flamengo. Quem fala mal do clube campeão, ou é de inveja, ou é de mágoa. O Flamengo sempre teve uma seleção de grandes compositores, músicos que muitas vezes se confundiam com o torcedor comum pela força de uma mesma paixão. Ari Barroso foi um fanático. Dragão Negro defendia com paixão suas ideias na mesa do Flamengo, lá na Confeitaria Colombo. No rádio, então, narrava os jogos do seu time com uma parcialidade escandalosa. Certa vez se recusou a ir viver nos Estados Unidos porque lá não tinha Flamengo. Por tudo isso, é difícil entender por que o compositor de Aquarela do Brasil nunca fez nenhuma música para o seu amado Flamengo. Por que, Ari? O maior dos compositores que torciam pelo Flamengo é, sem dúvida, Ari Barroso. Mas Ari Barroso situou a devoção dele pelo Flamengo em outro plano. Na transmissão esportiva, com a célebre gaita com que ele assinalava a marcação de gols. Começar a partida. Leônidas entrega Peraz. Peraz para Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Nejedlinho, sanduíches, Mas não foi somente Ari Barroso que não transformou em músicas o amor pelo Flamengo. Ciro Monteiro, o grande intérprete da cena carioca, também nunca cantou o rubro-negro. O Formigão, um torcedor apaixonado que vivia no meio dos jogadores, gostava mesmo, era de colecionar histórias sobre o Flamengo. Como eu dou camisinhas do Flamengo aos filhos dos meus amigos que nascem, eles me chamam de aliciador de menores. Mas não é. Quer ver, por exemplo, meu filho. Meu filho era pequenininho, eu botei, veja você como não é coação, não é nada. Eu botei 6 flâmulas em cima de uma mesa e disse, meu filho, escolhe o time que você quer ser. Ele meteu a mãozinha lá e puxou a flâmula do Flamengo. Só que tem que as 6 eram do Flamengo. Meu netinho tinha 2 dias de nascido. Estava no bercinho, eu estava até aqui em São Paulo. Saí correndo e passei na casa do Moreira Leite, meu amigo, e comprei. Quando eu fui comprar, ele não deixou eu comprar, me deu a camisinha do meu neto. Eu cheguei, ele estava deitado no bercinho e tal. Eu então botei a camisinha na beira do bercinho. Ele acordou, olhou e disse, vovô, vai adivinhar no inferno. Se ela chamar, e se eu não tiver, pode dizer, que se ela quiser eu estou na base de casar e ter casais. E diga ainda que ela é linda. Foi
quando nasceu minha filha, ele tinha essa mania de mandar a camisa do Flamengo, camisa de pagão do Flamengo, para as crianças que nasciam. Os filhos dos amigos que nasciam. Eu não lembro mais. Amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro, muito humildemente. Minha petiza agradece a camisa que lhe deste a guisa de gentil presente. Mas caro nego, um pano rubro-negro é presente de grego, não de um bom irmão. Nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados na desilusão. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho que é de tanto ardor. Mas quis o verde que te quero verde, é bom pra quem vai ter de ser bom sofredor. E ter de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor. Firelho listrado do peito, e nasceu desse jeito uma outra tricolor. Mas a poderosa seleção de compositores flamenguistas ia do goleiro ao ponta esquerda. Um dos atacantes desse time musical quase foi um jogador de verdade. Em criança eu fui levado pelo meu pai para a escolinha do Flamengo, né? Eu fui desde 13 anos, 14 anos, eu já frequentava a escolinha do Flamengo de futebol. E era a minha paixão, era um sonho meu que eu queria ser jogador de futebol, mas não foi possível. Falta na entrada da área, adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea. Transformando os gramados em pauta e os jogadores em notas musicais, o time de compositores criou muitas canções e elegeu a melhor casa de espetáculos para a orquestra do Flamengo se apresentar. Eu sou frequentador do Maracanã. Agora não, que o Flamengo tá meio ruim, entendeu? Aí dá tristeza. Eu só vou lá, eu digo para Davi, meu filho, ó, nesse jogo eu não vou, que ele vai em todos. Nesse jogo eu não vou, porque eu tô vendo que o Flamengo vai perder. Mas na hora que eu sinto que o Flamengo vai ganhar, eu vou lá conferir. Eu vim buscar o título. Aí eu falo, conferir. Mas o Flamengo eu gosto muito, é meu time, assim, eu só sou Flamengo. Só Flamengo? No Brasil todo, eu não tenho outro time que não seja o Flamengo. Nem na Bahia? Nem na Bahia. Nem na Bahia. Mas que paixão é essa? Não sei, cara, não sei se for vermelho ou preto, sei lá. Aquela coisa lá do interior da Bahia, assim, é Vasco ou Flamengo, entendeu? Então tinha alta, eu já briguei muito por causa do Flamengo no interior da Bahia. Eu virei porrada várias vezes. Né? E até fiz muitas músicas pro Flamengo. Eu vou até mostrar uma pra vocês. Quando o Flamengo foi tricampeão. Mas já na época de Rondinelli, de Zico, né? Zico eu fiz várias canções pra Zico. Ele é um dos maiores craques que eu conheço também, dentro e fora do campo. Grande craque, Zico. A gaitinha vai tocar, como no tempo de Ari Barroso, pra comemorar mais um gol desse meu vitorioso Flamengo. Esse Flamengo de agora faz lembrar aquele do Tri. Quem conhece a sua história diz, assim eu nunca vi. Tem quem jogue com a cabeça usando a intuição, e é bom que sempre aconteça na hora da decisão. Tem quem tem raça e tem fé, quem mantém a tradição, e acima de tudo é rubro-negro de coração. E a galera canta, Flamengo eu sou teu fã, grito de gol, levanta saco. O camisa 10 dessa seleção musical respirava o ar vermelho e preto. Torcedor até em treinos, o craque do time de compositores se tornou amigo inseparável dos grandes jogadores rubro-negros. O Wilson Batista foi o compositor que mais fez música para o Flamengo. Foi. Wilson era alucinado mesmo, isso é tudo jogo. Wilson Batista foi um incansável compositor flamenguista. Cantou o Flamengo na alegria e na tristeza. O grande samba composto por ele passou para a eternidade. Chama-se Samba Rubro-Negro. Quer que eu dê uma palhinha? Claro. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens, Dequim e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Zico, Adilho e Adão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão.
Pode chover, pode o sol me queimar, que eu vou pra ver a charanga do Jaime tocar. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Flamengo. Samba, marcha, foxtrot, valsa, pagode. Todos os gêneros serviram ao Flamengo. E neste ano do centenário, o clube virou enredo de carnaval. No sambódromo, a Estácio de Sá contou e cantou 100 anos de paixão. Cobra, coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra, coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do disco do céu, o céu rasgou. As homenagens musicais ao Flamengo centenário não pararam no samba da Estácio. Compositores e ex-jogadores, todos ilustres flamenguistas, se juntaram para gravar um disco vermelho e preto. E nesse disco só participou rubro-negro. Todos eles, do produtor, né, que é o Alceu Maia, o Alceu do Cavaquinho, todos os músicos, inclusive amigos nossos, né, nego dizia, pô, não dá, aqui só vai trabalhar rubro-negro, é um disco única, exclusivamente para rubro-negro. O casamento entre a música e o futebol do Flamengo rendeu alguns frutos muito especiais. Da união, nasceram jogadores que viraram ídolos. Eu virei Flamengo por causa do Fio, foi um grande ídolo que eu tive. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio maravilha! Eu estava na dor, tinha 4 anos, fui ao Maracanã, vi o Fio jogar contra o Fluminense, falei, virei Flamengo. Fio, atenção, sensacional! Um gol à la Pelé! Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Todos sabem que Jorge Benjor não compôs esta música pensando no Flamengo, mas foi como seu compositor previsse que um alquimista iria chegar à Gávea. Olha o Flamengo com o Zico penetrando na área, olhem lá, Dario, é gol! Gol de Dario! Aproveitando bem o centro que saiu da direita. Dario abriu a contagem. Arthur Antunes Coimbra é uma unanimidade. É o maior ídolo da história centenária do Flamengo. Menino franzino, quando chegou na Gávea, fortalecido nos laboratórios do clube, Zico é o responsável por uma era dourada do futebol rubro-negro. Zico, o galinho de Quintino, é o maior artilheiro do Flamengo. Em 730 jogos com a camisa rubro-negra, marcou 508 gols. Muitos deles foram decisivos nos 34 títulos que o Flamengo ganhou no período em que Zico jogou. A lista das conquistas mais valiosas é impressionante. 6 campeonatos estaduais, incluindo o terceiro tri da história rubro-negra, mais 4 brasileiros, um sul-americano e um mundial. Música nosso rei! Hey, hey, hey! Música nosso rei! Hey, hey, hey! Música nosso... A decisão do Mundial Interclubes contra o Liverpool em Tóquio é a principal lembrança de Zico em 20 anos de Flamengo. Foi a conquista maior, sem dúvida, da Copa do Mundial de Clubes, né, no Japão, em 81, porque é o que todo clube sonha, é um dia chegar campeão do mundo. E são poucos clubes no futebol mundial que conseguiram isso. Brasil, que é um país que ganhou 4 mundiais de seleções, também só 4 clubes conseguiram essa glória, quer dizer, Flamengo, Santos, Grêmio e São Paulo. Então, isso é lógico que é um fator mais importante da história do Flamengo. A adoração que a nação rubro-negra tem pelo ídolo é tão intensa que houve quem sugerisse mudar o símbolo do Flamengo, de urubu para galinho. Seria muita pretensão, realmente. Eu acho que eu fiz parte de uma grande época do Flamengo. Ajudei muito, me identifiquei bastante com o Flamengo, com a torcida.
desse centenário eu vivi praticamente um quarto dele dentro do Flamengo. Talvez por isso essa grande identificação. Realmente na minha veia corre o sangue vermelho e preto. Você não queria ter saído do Flamengo, não? Ou melhor, você não queria que aquele time acabasse, né? Não. Mas assim, os melhores anos da sua vida, mano? Foram. O que te marcou tanto assim, esse time? É muita alegria. É muita alegria. A gente chora de alegria, sabe? De alegria, claro. Pois é. Foi a situação que eu pude ter uma casa com piscina, com conforto. Isso tudo graças ao Zico, né? Ao Flamengo. E nunca tive a oportunidade de poder agradecer. E essa é a minha única oportunidade. Obrigado, Zico. Obrigado ao Flamengo. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico no Maracanã? Agora como é que eu me vingo de toda a derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me senti um vencedor? E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem Zico? O Maracanã e o Flamengo ficaram sem o futebol de Zico, que foi ensinar os japoneses a jogar bola. Mas em compensação, o Rio de Janeiro e todo o Brasil assistiram às aulas de um já veterano craque flamenguista que ainda hoje morre de amores pelo clube. Eu digo sempre que nós tivemos o privilégio, né, e o prazer de poder, eu principalmente, que fui o atleta de futebol do Flamengo, que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo, eu digo que essa camisa é a minha segunda pele. Para mim, essa é a definição que, quer dizer, mais eu me identifico com ela, porque depois de 15 anos, 860 e tantos jogos com essa camisa, não poderia definir de uma outra forma, como ela sendo a minha segunda pele. Flamengo, não há palavras com que eu possa definir o que é Flamengo. Júnior é um dos mais perfeitos exemplos da identificação entre o homem e o símbolo. É dele a melhor receita para o jogador ser um rubro-negro vencedor. A camisa do Flamengo ela é diferente, mas essa diferença também faz quem a coloca. Porque eu já vi grandes jogadores não conseguiram se identificar com o clube, com a camisa, com a torcida, né? Infelizmente, esses jogadores, na parte técnica, tinham tanta coisa para dar, mas se você não criar essa relação, dificilmente você vai... É o que eu digo, Liminha, Merica, que foram jogadores que, quer dizer, tecnicamente não foram grandes jogadores, né? Mas mostraram principalmente que você no Flamengo, você necessita ter um algo mais. E esse algo mais o que é? É você se entregar completamente de corpo e alma durante aqueles 90 minutos de uma partida. Raça. Esta é a grande marca de quem veste a camisa do Flamengo. Por ela, muitos jogadores superaram seus limites e houve até quem se transformasse em Deus. Eu, desde a minha época de infantil, de juvenil, eu tinha por característica me entregar a cada partida. E surgiu, por diversas facções do Flamengo, eles encontrarem dentro do campo, em todos os jogadores que pertenciam ao plantel e que atuavam pelo Flamengo, um jogador que se identificasse com a torcida que estavam nos assistindo. E recebi por grande maioria das facções de torcedores do Flamengo essa homenagem que ficou realmente registrada na minha vida e na própria história do Flamengo, porque o Flamengo sempre teve jogadores com esse ímpeto, com essa maneira de atuar. Isso me deixou bastante orgulhoso de saber que hoje
a história do Flamengo se identifica muito com o jogador Rondinelli. Outros raçudos rubro-negros também fizeram história. Por causa da garra que sempre mostraram, se tornaram ídolos da massa. Um deles foi Biguá, o bravo lateral do tricampeonato dos anos 40. Outro foi o paraguaio Reis, valente zagueiro do título carioca de 72. Almiro, o pernambuquinho, também encarnou, como poucos, o espírito de luta rubro-negro. Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar. Quando o Mengo perde, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Mas em toda a história do futebol do Flamengo, passaram jogadores que uniram a garra a um fino trato com a bola. Nos anos 60, talvez o melhor exemplo dessa união tenha sido Carlinhos, o violino da Gávea. E por toda a década de 80 reinou soberano um lateral que depois se tornou zagueiro, Leandro. Preto velho já dizia, meninada. Os fanáticos talvez tenham mesmo razão quando chamam a camisa do Flamengo de manto sagrado. Afinal, os dois maiores deuses do futebol vestiram o uniforme rubro-negro. Pelé jogou pelo Flamengo uma partida contra o Atlético Mineiro. O jogo em favor das vítimas das enchentes de Belo Horizonte foi disputado na noite de 6 de abril de 1979, no Maracanã. O Rei jogou com a 10 e o Príncipe Zico com a 9. Na vitória flamenguista por 5-1, Pelé não descobriu o prazer de fazer um gol pelo Flamengo. Craques geniais, músicas maravilhosas, remadores heróicos, arremessos inesquecíveis, gols espetaculares, emoção à flor da pele. É assim que a história dos 100 anos do Clube de Regatas do Flamengo foi escrita. Uma história que nasceu do sonho de um grupo de estudantes cariocas e que acabou se tornando um século de paixão. O Flávio Soares de Moura, que é um grande amigo meu, presidente do Conselho de Beneméritos, de Grandes Beneméritos, presidente do Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo, na última decisão, o jogo estava 2-2, ele disse, eu não posso ver esse jogo, a festa aqui de cima, quero ver lá de baixo. Então desceu pelo elevador e pegou o caminho do túnel do Maracanã e quando já ia chegando próximo à escada para entrar em campo, aquele homem já de 70 e poucos anos, escorregou, caiu e quebrou o braço. No momento em que ele caiu e quebrou o braço, houve uma gritaria e surgiu na entrada do túnel duas pessoas que vieram em seu socorro. Ele disse, que foi? Somos campeões? E um disse, não. O Renato fez um gol. Ele disse, então me deixa aqui que eu quero morrer aqui. Não precisa me levantar, não. Deixa que eu prefiro morrer. Então, é essa paixão que expressa por homens célebres do Flamengo. O Paulo Magalhães, teatrólogo, jornalista, escritor, fez o hino do Flamengo, e foi autor do hino do Flamengo. Uma vez o Flamengo foi jogar uma partida de waterpolo e não completava o time, faltava um jogador. E ele disse que podia ser o goleiro, se atirou na piscina e ficou segurando na baliza do waterpolo. E o outro time fazendo gol e tal, e os companheiros reclamaram, poxa, larga essa baliza aí e vê se agarra a bola. Disse, não, se eu largar a baliza eu afundo que eu não sei nadar. Isso é o máximo de paixão. Quer dizer, sem saber nadar, ele foi lá para completar o time para o Flamengo não perder por WO, que seria uma vergonha. Voltando à conversa da música, Maurício, qual é a grande música que já se fez para o Flamengo? Olha, a maior delas? Eu acho que a maior delas é o hino do Flamengo, do Lamartine Mato. É um negócio que nos momentos
fulgor da paixão no torcedor do Flamengo, aquele hino, os acordes dele, os versos dele é algo de arrepiar, e todos os torcedores de todos os clubes que têm hinos viverão uma emoção, mas eles não sabem o que é emoção, aquilo que percorre a epiderme deixando arrepiado, que é ouvir e cantar o hino do Flamengo num momento de glória, num momento de afirmação, num momento de conquista. É um dos maiores prazeres do mundo, se não o maior prazer. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção. Consagrado do gramado, sempre amado, mais votado pro céu, ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita linda, já fez o Flamengo até morrer. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.